Bom dia! Hoje a aula vai ser de redação e a gente vai trabalhar com o esqueleto da redação do Enem. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver a introdução, o esqueleto da redação, da introdução. Aí nós temos descrição de referência sociocultural relacionada ao tema, a qual será a principal do texto, apresentação do tema proposto, tese principal da redação com 2 núcleos ou problemas. Aí nós temos aí. Você deve começar a redação com uma referência que tenha a ver com o tema da redação, seja um livro, uma série. Ele usou a série da Netflix ou Black, ou uma citação de algum filósofo, um escritor, algum filósofo, escritor, etc. E logo em seguida você já tenta transitar a sua referência que escolheu com o tema da redação. É sempre importante você colocar um conectivo entre sua referência e sua apresentação inicial do tema. Depois você fala um pouco sobre o tema e coloca 2 problemas ou núcleos para você desenvolver sua opinião e, consequentemente, 2 parágrafos. Então, vamos ver, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a introdução da redação de uma jovem. Ela é redação de 2018. E diz assim, que é sobre a questão da manipulação de dados pela internet. Vocês viram isso aí, foi no ano de 2018 para ingressar na Universidade de 2019. E essa jovem começou sua redação dessa forma. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento dos usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, você viu aí o parágrafo? No primeiro período, que eu não sei se vocês sabem o que é período. Período é aquele enunciado que termina com um ponto. Neste parágrafo aqui, ele é formado por 3 períodos. O primeiro período, vocês observem que ele terminou com a informação sobre uma música de Gilberto Gil que chama Pela Internet, o nome da música. Quando ele retoma o período seguinte, que a gente chama de... Quando eu estudava, a gente chamava de ponto a seguir, que ele retoma usando uma conjunção adversativa, no entanto. Não é uma locução adversativa. Nesse caso aí, nós chamamos um recurso de coesão. Quando se usa esse recurso, a gente já tem em mente que ele está contradizendo a informação da música que é exaltada por Gilberto Gil, porque diz assim, Gilberto Gil louva a quantidade de informação, quer dizer que ele está satisfeito com um monte de informação que existe na internet. Mas será que elas todas são benéficas ao indivíduo? Então é isso que a pessoa vai questionar quando ela diz assim, ó. No entanto, com o avanço de algoritmos, quer dizer, que são dados que controlam as informações, que aí diz o seguinte, restringida a notícia e produtos culturais vem sendo cada vez mais direcionado, como se eu estivesse direcionando
as informações, os produtos culturais, que é a forma da pessoa se comportar. Aí diz, nessa conjuntura atual, apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Então, aí eu diria que para vocês são 2 argumentos que vão ser discutidos lá no desenvolvimento, que é esse molde, né, esse moldar os hábitos e a informatividade, quer dizer, moldar até as informações. Vamos receber as informações que alguns dados têm interesse, que a gente acredite. E no final ele fechou aí o parágrafo dele usando deste modo, que aí quando a gente diz desse modo é uma forma de se comentar o assunto. Aí ele diz assim, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados, que aí é o tema da redação, é inconcebível e merece um olhar mais crítico. Quer dizer, é a opinião da autora da redação. Ela diz que é inconcebível, quer dizer, que não, é inaceitável. Não é obrigado você usar essa linguagem. Se você usar inaceitável, que é uma linguagem comum para vocês, dá no mesmo, vão tirar a mesma nota, tirar 1000 como ela tirou. Não é a palavra bonita que vai fazer você tirar nota. O que faz você tirar nota é a sua construção textual bem desenvolvida, com bons argumentos. Então, agora nós vamos ver o desenvolvimento. Aqui nós temos um esqueleto de desenvolvimento que diz que são 2 parágrafos, porque a situação é um problema, o que impede esse problema de ser resolvido. Aí ilustra os argumentos, aí assim, escreva uma supercoesão, ela será a base da proposta de intervenção. E nós temos aí o entretanto, que nós vimos discordando lá da euforia do cantor. Muitos problemas dificultam a solução desse impasse. Use conectivos para manter os parágrafos lineares, quer dizer, seguindo a mesma linha. Que eu já ensinei para vocês o que é uma coesão linear. Nós vamos ver o argumento aí 1. Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Olha aí, ele colocou em primeiro lugar, começando o primeiro parágrafo dele, e ele já colocou, é válido reconhecer como esse panorama supracitado. Olha a questão da coesão, quer dizer, a continuidade do texto. E aí ele deu uma opinião já, quando ele diz é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo. Aí ele vai falar de um filósofo, não é? O discurso do filósofo é Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa. Esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, defendendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas. Eles serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate. Também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Você viu que ele fechou o parágrafo dele com uma coesão aí, quando ele colocou logo, que esse logo aí é uma conjunção conclusiva. Ele está concluindo o parágrafo dele, ele já está dizendo que a manipulação de comportamento, que é o tema da redação, não pode ser aceita
em nome do combate também ao individualismo ou pelo zelo do bem grupal. Então, é a opinião da autora da redação. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Gente, quando nós falamos de encontro, quer dizer que vai contrário, contra a pessoa. Se você falar ao encontro, vai a próxima, vai a favor. Agora, se eu falar esse dia aí, diz que é o contrário. Então, quando eu digo que vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno, quer dizer, que esse controle de dados está contra o indivíduo pós-moderno. Agora ele vai explicar por que ele afirmou isso. Ele fez uma afirmação, agora ele vai explicar. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Saturno Wall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Aí ele já colocou a opinião de um filósofo. Agora ele vai comentar. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produto, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados é um gosto de seu usuário, criam uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia assumir. É como se fosse uma mudança de hábito, fazer você ter alguns gostos, como musical, dança, o jeito de se vestir, ir à academia, usar tatuagem, quer dizer, são coisas que você, de certa forma, é manipulado pelas mídias, como vocês mesmos assistem muitos blogueiros que são influenciadores digitais, eles às vezes estão, de certa forma, influenciando essa mudança de comportamento. Então, isso que a autora dessa redação disse. Agora nós vamos ver o esqueleto da conclusão. Aí nós temos uma conjunção conclusiva, que é portanto, que as conjunções conclusivas mais usadas é portanto e logo. Então ele diz assim, portanto, é mister que o Estado tome providências para superar o impasse. Então, porque quando você coloca impasse, está envolvendo qualquer assunto. Ou então melhorar o quadro atual, que também é bem legal usar essas expressões, porque aí abrange qualquer tema de redação. Aí é uma proposta de intervenção, não é? Com 5 fatores, que é o agente, que quem faz, a ação, o que faz, a finalidade, para que faz, e o meio, ou o modo ou meio, como se faz, e o detalhamento, porque você diz como vai fazer, mas você detalha, você explica mais bem claro. Então, vamos ver aí, ó. Portanto, é misto que o Estado tome providências para superar o impasse. Ou então, aí temos um modelo de conclusão. Para que, quer dizer, para atingir, não é? Para atingir o que você quer, urge que a tal coisa faça por meio de. O exemplo acima poderia ser utilizado da seguinte maneira. Para que, aí a finalidade, para atingir o que você deseja, para ter uma sociedade mais bem informada, independente, não é? Urge que o Ministério da Educação, o governo, faça uma intervenção, algo que faça atingir, não é? Uma ação por meio das mídias sociais, das redes sociais, de palestras, além de aí o detalhamento, que é outra coisa que você vai colocar. O último período da conclusão, uma retomada da tese, situando uma das referências utilizadas, de preferência principal na introdução, além, é claro, de uma frase de impacto, seja de um filósofo, escritor,
etc., que feche bem o tema proposto. Neste caso aí, vocês poderiam fechar lá com a letra ou com o início lá, com a frase do filósofo que você começou, com a letra da música, e discordando, assim você vai fazer. E no desenvolvimento? No desenvolvimento, ou aliás, na conclusão você deve fazer o seguinte, que eu coloquei desenvolvimento, o nome é conclusão, que eu digitei errado. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Então, essa frasezinha que você colocar, mitigar ou atenuar, eu acho melhor atenuar, mas só que atenuar é resolver parcialmente, que a gente nunca resolve totalmente um assunto, a gente atenua, a gente diminui o impacto. Então, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, frasezinha bem legal, vocês podem usar em qualquer redação. As instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los conscientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Aí agora vai dizer como é que deve fazer isso. Ele já colocou a ação. O que é que ele vai fazer? Isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental. Aí ele vai explicar melhor, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias. Aí é um detalhamento. De maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas de informática, que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada, quer dizer, independente. Emancipada é quando é como se você tivesse uma pessoa já independente, adulta, com senso crítico apurado, sabendo o que quer, não se deixando ser manipulado por nada nem por ninguém. Essa é a ideia. Bom, gente, aí nós terminamos a nossa aula. Espero que você faça a leitura de outras redações. Vá aprendendo aí como é que começa cada parágrafo, como é que cita cada, aí no caso, 5 elementos que são pedidos na conclusão. Quais são esses 5 elementos? Vamos lá. Ação, que é o que vai fazer. Agente, quem vai fazer. O modo, como vai fazer. O efeito, para que fazer. Fazer para atingir o quê, conseguir o quê. E detalhamento, que você pode detalhar algum desses elementos, que pode ser o modo, que você pode detalhar de que forma você pode fazer. Então é só isso, gente. Tenham todos um bom dia e bons estudos.